atuando também, a própria comunidade, houve um reconhecimento de que existem atividades que estão sendo agregadas à função principal do professor. Porque isso vamos dizer que é uma vitória importante. Foi uma vitória muito importante. Ainda não foi paga, né? Quer dizer, ainda não se discutiu como vai pagar. Mas já houve o reconhecimento de que há realmente essa questão. Né? É verdade. Agora, a partir daí, o trabalho é em função de mensurar isso e promover algumas propostas de como será feito o pagamento. Você já tem alguma proposta de como mensurar, alguma ideia? Nós temos, como eu te disse no bloco anterior, uma das possibilidades seria utilizar as plataformas de interação, seriam abertas ou fechadas e tal. Mas nós estaremos promovendo ao longo desse semestre, em várias regiões do estado, algumas atividades onde os professores mesmo vão nos dizer como eles estão trabalhando com isso, tanto do ensino superior quanto do ensino médio, de que maneira estão trabalhando, quanto tempo estão gastando e inclusive envolvendo a comunidade científica, intelectual e tal para essa discussão, para chegar no ano que vem com uma proposta já bem estruturada, bem organizada, de uma forma de efetuar esse pagamento. Eu acho assim, muito importante que os professores, né, quer dizer, não só 2 ou 3, mas que os professores façam esses encontros, são seminários, encontros. Serão seminários que serão promovidos. Com participação dos professores. Sim. Eu acho que isso é ultra interessante, que eles mesmos falem, né, e assumam esse problema. Né? Eles serão chamados a participar, esperamos contar com a participação deles. Mas a nossa grande reivindicação ainda é que haja uma contratação por jornada. E que o professor, na jornada, possa ter um tempo para desenvolver essa atividade, para desenvolver atividade de orientação aos alunos e até se qualificar profissionalmente em relação às novas tecnologias. Porque o grande problema... Eu acho que isso é uma questão de respeito absoluto. É verdade, né? Eu acho que é fundamental que o professor seja respeitado, né? Até porque ele é um ser humano, e como todos, né? E a atividade dele é absolutamente humana, né? Sim. Quanto mais ele é desumanizado, pela pressão que sofre da aula em 2, 3 escolas, pelo não ter uma atividade além da sala de aula e não ser remunerada, quer dizer, ele acaba não tendo tempo nem para ele. É verdade. Para ele se construir, né? Para ele se reciclar, né? Você acaba tendo um professor, um ser humano muito menos envolvido, né? Disponível, né? Muito menos afeito a um relacionamento com os alunos, né? Que afeta a educação e afeta a própria qualidade de vida do professor. De vida dele e, consequentemente, isso que talvez os mantenedores não percebam. Se você tem uma vida difícil, se o professor tem uma qualidade de vida precária, não é? A aula dele também acompanha isso. Nós temos relato, por mais que ele se esforce, né? É verdade. Nós temos relato, inclusive, de professores com problemas psíquicos sérios, problemas de estresse, etc., que estão se doando demais, trabalhando demais. Né? E é importante citar também, numa observação que você fez, de que a qualificação do professor de ensino particular é feita por ele mesmo. As mantenedoras não lhe dão facilidade alguma. Então, o professor, a própria continuação dos estudos, o mestrado, o doutorado do professor, na maioria das vezes é feita às suas próprias expensas. Dele, né? Iniciativa dele. Que não deveria ser, né? A própria questão da nova tecnologia. O professor da escola particular tem que adquirir o seu próprio computador, tem que adquirir o software, tem que ter o pagamento da banda larga, né? E conhecer também, estudar e ter essa qualificação. A escola particular não colabora muito com isso, não. O estabelecimento, estou falando em termos gerais, né? Há exceções, lógico, mas em regra geral não colabora com isso. Se o professor fosse contratado por jornada, assim como em várias outras profissões, ele teria até um tempo para que ele pudesse se qualificar profissionalmente, inclusive em relação às novas tecnologias, para ele ficar plugado, né, como se diz atualmente, em relação às novas tecnologias, saber usar melhor as novas mídias que tem por aí. Talvez a gente pensasse, fazendo uma comparação que talvez não venha muito ao caso, mas você pega uma empresa que tem lá o seu engenheiro de produção, quer dizer, eles pagam um doutorado para esse engenheiro no exterior, pagam, a própria empresa paga, ou mesmo as universidades públicas ou privadas, né? Quer dizer, você tem alguns profissionais que estão num determinado ponto, o MS precisa ser doutor, então
ele recebe para estudar, ele recebe para viajar, para se qualificar. Para se qualificar, não é? E para devolver para a própria isso, empresa. Isso, não é que ele vai fazer isso, agora é meu. Não, exatamente. Quer dizer, quanto mais preparado o aluno, aliás, quanto mais preparado o professor, quanto mais humanizado o professor, né? Melhor para o aluno, melhor para a escola e melhor para a sociedade. Melhor para a sociedade, porque a educação é o principal alicerce de um país, né, da sociedade. Bom, então, vocês acham, por exemplo, que a tendência é as escolas entenderem, quer dizer, os mantenedores, os donos de escola, caminharem para uma contratação por jornada, ou seriam caminharem para um cálculo, são tantas horas por dia ou por semana? Qual é a tendência que vocês, embora vocês acreditem que a questão central seja por jornada, eu acho que seria realmente, acabaria com toda essa coisa. O ideal seria isso. Mas a tendência, qual é a sua? Olha, Eliseu, essa batalha não é muito simples não, porque houve um reconhecimento, havendo reconhecimento, não significa dizer que os mantenedores estejam dispostos a pagar por isso. Então não é uma batalha muito fácil de ser levada, não. Nós estamos procurando, inclusive... Mas vocês estão otimistas? Muito, porque... Eu acho que só o reconhecimento já é um grande passo, não é? Inclusive em relação à justeza e à justiça da nossa reivindicação. Bom, nós estamos encerrando aqui o nosso programa Sala de Visitas com o professor Celso Napolitano, que trouxe um problema seríssimo aqui, que é a questão do professor 30 horas, né? Do tempo que o professor, enfim, gasta, né, com essas novas tecnologias, além da aula. Professor, mais uns 20 segundos, vamos dizer assim, para as suas últimas palavras aqui. Eu queria agradecer mais uma vez ao convite do vereador Eliseu Gabriel para participar de Sala de Visitas e lembrar que o site da FEPESP, que é a Federação dos Professores do Estado de São Paulo, que é www.fepesp.org.br, onde todas as informações estarão disponíveis lá a respeito dessa nossa luta em relação ao professor 30 horas. Então, muito obrigado ao professor Celso Napolitano, a você que está nos ouvindo e nos vendo, né? E até o nosso próximo programa Sala de Visitas.